Acredito que é o seguinte, o franqueado, quando ele procura uma franqueadora, é porque ele quer um negócio de modelo pronto, né? Ele não quer ter toda a dor de cabeça que o fundador tem. Como que eu vou fazer isso? Ele tem que estar tudo pronto e ele paga para isso. Porque o objetivo era organizar a casa para depois pensar em crescimento. Ele precisa estar caminhando de fato juntos, entendendo, respeitando os processos para que de fato o sucesso venha. Irmão, a gente tem um modelo de negócio aqui muito interessante para o franqueado. Hoje a mão de obra, ela é um fator muito crucial, né? Dentro de uma franquia. E a mão de obra está cada vez mais escassa. Ele quer gerir o negócio dele e ter facilidade de operação, tirando o que você tem de maior ativo da sua empresa. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Ser Eu, o podcast que vai te ajudar a empreender. E hoje a gente tem um convidado que participou do Shark Tank Brasil 10 e, cara, foi um fenômeno, um verdadeiro sucesso. E Arthur, me fala aí um pouquinho sobre esse nosso convidado. Olha, é um cara que chegou com um modelo de negócio bem diferente, né? Um produto que todo brasileiro gosta, que está dentro da cultura. E a gente está hoje com o Yuri Souza, aqui da Feijoada no Balde. Um prazer te receber diretamente de Minas Gerais, né? BH. A gente está aqui, a gente vai ouvir um pouco da história dele, de como foi essa construção da feijoada. Yuri é um grande empreendedor e está aí realmente expandindo oportunidades por todo o Brasil aí de crescer com Feijoada no Balde, né, Danilo? Yuri, seja bem-vindo e se apresenta aí pro pessoal e conta um pouquinho de como que surgiu essa sua empresa que está fazendo tanto sucesso. Bom, primeiramente agradecer aqui vocês dois, cara, Danilo e Arthur é um grande amigo que a vida me deu e também acho que é importante dizer que o Gabriel Farrell, né, que conseguiu fazer essa conexão. Bom, a ideia de abrir a feijoada, né, ela nasce com um sonho do Yuri. O Yuri sempre foi um sonho de empreendedor, né, isso sempre, de fato, foi a minha maior vocação de vida, vamos dizer. Meu pai, ele sempre foi comerciante, né, meu pai era camelô, de rua ali mesmo, ele abriu uma loja num shopping popular, e lá eu falo que, de fato, foi onde eu virei homem, né, vamos dizer, que aprendi o que é um negócio, o que é uma empresa. Então, ali eu sempre soube que, de fato, eu seria um empreendedor. Mas antes de chegar na feijoada, né, teve diversos percalços, eu abri outras empresas que não deu certo e tudo, e a feijoada era um projeto engavetado que eu tinha. E quando eu estava na faculdade, né, eu entendi que eu falei assim, cara, esse aqui você acha que daria certo, porque BH... a gente gosta de comer bem, né? De fato, assim, a gente é criterioso quando a gente fala em comida. Além de comer bem, a gente gosta de comer muito. Então, eu falei, cara, eu tinha visto algo um pouco parecido na Bahia e falei, isso aqui daria certo. E eu e minha irmã, que é minha sócia, a gente iniciou esse projeto, cara, com um investimento de apenas R$850 no início e damos start, assim, com a cara e a coragem, sem experiência nenhuma, porque eu nunca tinha tido um restaurante, nunca tinha pisado dentro de um restaurante, mas foi a força de vontade, cara, que colocou a gente onde nós estamos hoje, né? Com 3 lojas próprias, uma franquia, já participamos do Shark Tank, já fomos destaque nacional no iFood Move, recebemos prêmio Cumbuca de Gastronomia em Minas Gerais. Então, é uma marca assim, que realmente está crescendo, mas tem um caminho longo ainda. Que legal. E dentro dessa sua jornada empreendedora, o que destaca para você hoje ser um bom franqueador, para você desenvolver esse modelo de negócio para a franquia? Que a gente sabe que o food ele é difícil, né? Então, você ter um bom produto, ter uma boa logística, ter uma boa entrega. Como que você está organizando isso para conseguir dar esse suporte ao franqueado? Muito bom, cara. Bom, acredito que é o seguinte, o franqueado, quando ele procura uma franqueadora, é porque ele quer um negócio de modelo pronto, né? Ele não quer ter toda a dor de cabeça que o fundador tem. Então, como que eu vou fazer isso? Ele tem que estar tudo pronto e ele paga para isso. E antes da gente franquear, né, eu freiei muito, assim, tanto que eu ganhei concorrentes, porque o objetivo era organizar a casa para depois pensar em crescimento. E isso demorou, tanto que a empresa tem 6 anos e a gente foi franquear no 5º ano. E é algo meu que eu sou bem metódico no quesito operacional, isso tem que estar bem redondo. Então, consequentemente disso, eu trouxe diversas tecnologias, né, para poder automatizar, de fato, toda essa gestão. Tanto entrega, que a gente tem um parceiro de sistema que é incrível, que a gente consegue roteirizar, ter um tempo de entrega mais curto, por exemplo, que é 30 minutos hoje, a gente está falando de um tempo de entrega muito competitivo frente ao mercado, e o nosso raio é maior. Tanto em produtos, né, hoje a gente fornece
a feijoada pronta para o nosso franqueado, para que ele consiga ter mais facilidade e uma estrutura mais enxuta em termos ali de mão de obra. Todo o suporte, né, desde qualquer dúvida ali que aparecer. A gente tem um sistema no qual ele consegue entrar, tem uma biblioteca lá, qualquer dúvida operacional que ele tiver, ele vai conseguir entrar nessa biblioteca, tirar essa dúvida rápido. Então, o objetivo, de fato, quando a gente se torna franqueador, cara, é dar esse suporte e mostrar para o franqueado que a gente está na linha de guerra com ele, cara. E que o objetivo é crescermos juntos. Então, a gente tem uma franquia, né? Nós somos bem criteriosos nessa questão de perfil de franqueado. A gente já tem uma franquia, essa franqueada ela já performou, ela break-even no 4º mês, ela já está perto do seu payback. A gente tá com 1 ano e 6 meses essa operação. Legal. E está performando super legal. Então, eu acredito nisso. Eu acho que o franqueador, para que de fato dê certo, né, o franqueador e a franquia, né, o franqueado, ele precisa estar caminhando de fato juntos, entendendo, respeitando os processos, para que de fato o sucesso venha. Assim, respeitando o processo, com um bom suporte, cara, não tem erro. Assim, realmente é totalmente possível. E a gente observa muita gente que é do food, que quer franquear, acaba pensando só em royalty, né? E acha que a única forma de uma franqueadora se rentabilizar é através do royalty. E você vem mostrando que o seu modelo de negócio ele é muito diferente, né? Porque hoje o franqueado ele não tem um royalty percentual como a maioria das franqueadoras. Arthur, de vez em quando a gente traz esse assunto na nossa primeira etapa de formatação, que é realmente entender esse ecossistema que o negócio está inserido. Me conta como que funciona esse modelo de negócio, às vezes que não apresenta royalty e tem outras formas de rentabilização dentro do modelo de negócio. Basicamente quando a gente faz, e você fez, né, muito bem também, uma análise de franqueabilidade, a gente começa a entender as possibilidades de receita que a gente tem na nossa empresa, né? Sim. E aí muitas pessoas acham que eu só posso ganhar dinheiro com royalty. Não. Acho que se você tem um modelo onde você basicamente fornece o produto, por isso que é tão importante, Arthur, é obrigado que uma franqueadora seja detentora de um produto para ela distribuir, sei lá, em cadeia nacional? Não é obrigatório, mas se você tem, é um grande diferencial, porque você centraliza a qualidade, né, você mantém o padrão e você fornece um modelo muito mais leve para aquele franqueado. E aí você tem várias opções, você pode realmente ganhar dinheiro com a venda daquele produto, ou de uma matéria-prima, de um insumo, ou você pode também receber um percentual dos fornecedores. Então, assim, são vários modelos e a gente queria entender de você, Yuri, qual foi o modelo que você escolheu dentro da tua operação? Porque, assim, com certeza você deve receber muita pergunta do tipo assim, eu que produzo a minha feijoada, né? Deve ser uma pergunta bem comum. A gente que já trabalha com alimentação entende que quanto mais preparado você já manda alguma coisa, óbvio, dentro das regras da vigilância, refrigeração, etc., mas você diminui a margem de erro do franqueado e entrega um operacional mais leve na ponta. Mas conta um pouquinho de como você construiu o teu modelo e qual é o teu modelo hoje, digamos assim, de franquia a esse nível. Legal, cara. Bom, quando eu decidi franquear, eu entendi que grande parte, tinha uma frustração muito grande por parte dos franqueados, que era, bom, eu não coloco o dinheiro no bolso, assim. Muitas das vezes o franqueador coloca o dinheiro no bolso, eu não coloco o dinheiro no bolso. Eu falei, cara, então é possível a franqueadora monetizar de outras formas e eu colocar esse dinheiro do royalties no bolso do franqueado, porque, consequentemente, no final da ponta, o que vai motivar sempre vai ser o dinheiro, né? Porque o franqueado ele não está ali para brincadeira. Ele quer fazer, vai ser por paixão, vai ser por um sonho, mas ele quer ganhar um dinheiro no final do mês ali. A DRE tem que estar positiva, tem que estar bonita depois de todos os custos. Então eu entendi, eu falei, cara, e aí, será que a gente consegue fazer um modelo diferente no mercado food? Além pelo fato do mercado food ele ter uma receita já mais contida, a gente tem que ser no cada detalhe ali, né? Para conseguir realmente otimizar a nossa margem. Mas quando a gente sentou e viu, Arthur, eu entendi a oportunidade, a gente chegou à oportunidade. Conversei com os nossos fornecedores, além da feijoada congelada, que nós iremos fornecer para o nosso franqueado, eu entendi que falei assim, cara, eu consigo tirar o royalties percentual sobre o faturamento do meu franqueado e aplicar um royalties fixo de R$800, cara. E nisso eu entendi que eu falei, meu irmão, a gente tem um modelo de negócio aqui muito interessante para o franqueado. Por quê? Ao invés dele chegar a faturar 80, 70, 90, e quanto mais ele faturar, mais ele vai pagar para a franqueadora, não, independente de quanto ele fatura, ele vai pagar R$800 inicialmente, que é o nosso royalties. E isso é dinheiro no bolso do franqueado.
direto. Então a gente entendeu, mas para que a gente conseguiu desenhar esse modelo de negócio, eu tive que olhar para dentro, conversar com os nossos fornecedores, como você falou, existem formas, né, de você monetizar como franqueador, através de rebate, né, com possíveis fornecedores e parceiros, vamos dizer, os produtos, né, que a gente consegue, de fato, fornecer o franqueado, principalmente a feijoada. E a feijoada, né, nesse ponto, ela é o ponto X. Por quê? A gente entendeu que hoje a mão de obra ela é um fator muito crucial, né, dentro de uma franquia. E a mão de obra está cada vez mais escassa. E o profissional cozinheiro está cada vez mais difícil, porque não forma novos cozinheiros. As pessoas não têm tanto interesse em ser cozinheiro. Então eu falei, cara, bom, eu sou muito bom nisso. Ao invés de eu jogar essa responsabilidade franqueada, ele fazer a feijoada e ter uma operação muito mais robusta, eu consigo fornecer ela pronta, sem perder qualidade, que houve um estudo de mais de 90 dias para que a gente conseguisse manter e estabilizar a qualidade de tudo isso. Além de eu conseguir centralizar essa qualidade, eu tiro essa dependência do meu franqueado. Absolutamente qualquer funcionário ou um freelancer que chegar dentro da unidade dele vai conseguir, de fato, finalizar essa feijoada. Então, a cadeia toda ganha, né? Porque nós ganhamos como franqueador, obviamente, eu ganho tanto no dinheiro mesmo, né, financeiramente falando, porque a gente consegue fornecer para ele o produto, a gente ganha na qualidade, porque eu consigo manter e centralizar essa qualidade como franqueador, e o meu franqueado ganha na quantidade de funcionário, ele reduz, né, fica bem mais enxuto uma operação. Então é bom para toda a cadeia. E no final é isso que o franqueado ele busca, né? O franqueado ele não está buscando começar o negócio do zero, ele não está buscando, cara, saber qual sistema ele vai usar, qual colaborador que ele precisa contratar. Ele quer gerir o negócio dele e ter facilidade de operação. Inclusive, Danilo, só vou te devolver, né, a palavra, mas quando a gente encontra alguém que quer inventar a roda, geralmente não é um bom perfil. Exatamente. Né? Imagina alguém chegar para você e falar assim, tá, mas eu posso fazer minha própria feijoada? Porque só me interessa se eu fizer minha própria feijoada, que é a minha mais gostosa. Não faz sentido, entendeu? Então, isso para perfil de franqueado é muito importante. Alguém que seja apaixonado pela marca, né, um brand lover, alguém que goste do produto, alguém que realmente queira respeitar os padrões e que queira jogar o teu jogo. Sim. Lá na frente, se ele jogou o teu jogo, ele percebeu que dá para melhorar alguma coisa, ele já está dentro, ele está desenvolvendo, ele vai identificar um gargalo. Isso é um alinhamento de perfil muito importante, né? O franqueado, ele vai destacando, pô, mas eu poderia fazer assim, se ele tem esse desejo, que ele comece a marca do zero. Eu até acabei de subir um conteúdo falando sobre isso, né? Quando a pessoa ela cria uma marca e ela tem um diferencial competitivo dentro do que ela construiu e ela não consegue entender o valor desse diferencial, você acaba tirando o que você tem de maior ativo da sua empresa, que é marca, os processos bem construídos. Se você faz essa venda para um franqueado que não vê esse valor, provavelmente ele vai jogar sua marca no lixo. Agora, quando você tem esse alinhamento de perfil de franqueado, tá bem alinhado, cara, eu quero seguir aquilo que você me bota para construir, cara, esse cara vai ter sucesso, né? Qual é o perfil de franqueado hoje que você busca? Quais são as características que você coloca assim, ó, esse cara vai dar match comigo? Cara, bom, eu desenhei 3 perfis de franqueados, assim, e eu acredito que esses 3 perfis, ele preencher um dos 3, eu acredito que ele está dentro, assim, é totalmente possível. Só um parênteses que eu quero colocar no que você acabou de falar. É importante para a galera que está ouvindo e tal. Se você está procurando uma franquia, é para respeitar processos, né, cara? Não tem como, eu quero colocar isso aqui, eu quero agregar porque eu sei. Legal, isso vai ser construído através de um relacionamento com o franqueador. Mas se você procurar uma franquia, tem que ser processo, tem que respeitar processo. Senão, cara, é mais fácil você fundar uma marca. Você fundar uma marca, todos os processos, do zero e criar um conceito novo. Porque franquia, basicamente, é uma replicabilidade de processo. É uma réplica perfeita. Bom, dentro dos 3 perfis que a gente desenhou, o primeiro é aquele franqueado que eu gosto de falar, que é o seguinte, aquele cara que trabalhou a vida inteira, às vezes num banco, sempre sonha ser um empresário e tem uma grana reservada, ele investe. E ele vai viver aquele sonho, né? Ele vai ser o sócio operador. Eu acho que esse perfil é um grande perfil, assim, de fato, o que a gente talvez mais busca, né? O segundo é aquele perfil de investidor, aquele cara que tem a grana
Ele tem o dinheiro e tudo, só que ele não vai conseguir viver aquela operação. E ele vai colocar um sócio operador. Aí beleza, só que a gente tem que entender como que vai funcionar esse sócio operador. E existe um terceiro, que é muito ruim, que eu gosto de falar, que é aquele empreendedor que ele vai procurar você às vezes por status ou um sonho muito distante, ele simplesmente quer ser empresário, ele quer ser franqueado. Então tem esses três, assim. O terceiro é um pouco mais complicado, a gente tem que desenvolver. Mas, no geral, a gente acredita nesses três perfis que existe e ele chega dentro da nossa base, né? Vamos falar para a gente poder trabalhar no comercial. Porém, a gente acredita que o franqueado, basicamente, ele tem que ter, de fato, esse espírito empreendedor. É até clichê dizer isso, né, cara? Sim. Mas ele tem que ter esse espírito empreendedor, mas também tem que gostar de botar a mão na massa. Não simplesmente, tá ali. Porque você chega, cara, sempre chegou candidato a franqueado lá, que o cara acha que franquia é selic, entendeu? Botar grana lá e acha que, de fato, vai acontecer. Eu falo, não, amigo. Então, tipo assim, eu já recusei de amigos muito próximos. Não, eu tenho uma grana parada, cara, eu quero colocar e eu vou colocar. Pô, mas quem vai ser seu sócio? Não, eu tô com um sobrinho, um enteado meu. Tá, mas o cara quer. Não, mas eu acho que eu vou colocar ele na linha. Eu falo, não, amigo, não funciona assim, cara. Ele precisa ter basicamente um perfil, ele tem que entender, ele tem que acreditar no processo, ele tem que acreditar na marca, ele tem que acreditar no diferencial da marca para que ele tenha resultado. E quando isso tá alinhado, cara, esquece. Aí quando alinhou, esquece, o resultado vem. Assim, é um fato. Porque o processo está desenvolvido, tem diferencial no mercado, o resultado vem. O franqueado tem que dar energia, né? Ele tem que ter uma liderança ativa. Isso é algo que eu sempre falo para todo mundo que está abrindo um negócio, cara. Você tem que saber ser líder da sua equipe, você tem que saber acompanhar os indicadores que a franqueadora tá entregando e assim você vai conseguir ter resultado. Danilo, né? e é importante, você falou assim, você tem que liderar a sua equipe. A pessoa, quando ela quer empreender, ela pensa em 1000 coisas. Então, às vezes, ela estuda gestão, ela estuda sobre a parte tributária, contábil, aí ela começa a entender da operação, ela só erra em uma coisa às vezes, que é pessoas. E aí, por quê? Ela até contrata bem, só que ela não consegue manter as pessoas motivadas. Porque, infelizmente, tem uma visão hoje do que, assim, ainda tem, né? Mas já está acabando isso. Poxa, eu vou contratar a pessoa, mas eu tenho que ficar motivando ou eu tenho que ficar trazendo ela para uma realidade de um propósito que a empresa tem? Precisa. Sim. As pessoas hoje se conectam com esse tipo de propósito. Então, se você simplesmente paga um salário, por mais que você dê um benefício ou outro, sim, e você realmente tem uma relação somente de cobrança, né? Você não tem uma troca a nível humano, né? Óbvio que você também precisa colocar, né? Por isso que é liderança. Sim, é um jogo de você ter autoridade sem autoritarismo, sim, né? Então, sim, óbvio que a empresa precisa funcionar, precisa ter performance, mas você entender de gente. Porque tem muitos franqueados. Então, se você aí, tem vontade de ter uma franquia, eu já vou te falar. Muitos franqueados, eles chegam e eles entendem, caramba, realmente tem processos, tem uma cultura estabelecida, tem produto. Eu não vou ter trabalho nenhum. Você tem um fator ser humano. Que uma pessoa pode, por melhor que ela seja, ela pode um dia te deixar na mão, tua operação está na mão de uma pessoa. Então, assim, é realmente um fato muito importante. Óbvio que o teu modelo de negócio ele diminui a necessidade, né, de pessoas especializadas, mas é importante essa gestão da Eu acho que você falou algo que é crucial, é a cultura da empresa. E como uma franqueadora, e até uma pergunta, como que hoje você constrói essa cultura do que você está desenvolvendo dentro da Feijoada no Balde e o que o franqueado ele precisa estar executando no dia a dia para ele conseguir trazer essa cultura para os colaboradores? Que a gente sabe que, cara, uma empresa, se ela não tem uma cultura já organizada, provavelmente a cultura que ela está construindo é a cultura da desorganização. Então, o que hoje a franqueadora entrega ao franqueado para que ele consiga trazer essa clareza de cultura para os colaboradores? Legal, cara. Bom, eu vou colocar um adendo que, para mim, tipo assim, a variável pessoas, ela realmente é a mais importante. Não é processos, para mim, na minha opinião, é a mais importante porque, no final, qualquer empresa são pessoas servindo outras pessoas. A não ser que você tenha uma, como existe, lavanderia autônoma, que realmente não precisa de ninguém, a não ser você, se vai lá, faz a manutenção, enfim. Mas quando você tem qualquer outro tipo de empresa, de franquia, vamos falar de franquia, que você vai franquear e tem pessoas, no final é pessoas lidando com pessoas, servindo outras pessoas, principalmente o food. Então, cara, você tem que entender disso, você tem que se dedicar tempo a isso, né? E é muito, muito importante. Para mim, é a variável mais importante. Bom, falando de cultura, né?
Nós, lá na Feijoada no Balde, antes de ser franqueadora, vamos dizer a Feijoada no Balde, porque nós temos 3 unidades próprias, né, eu e minha sócia. Antes de ser, de fato, uma franqueadora, a gente sempre, de fato, prezou por isso. O lado do ser humano e tudo. Então, como que a gente faz isso, né? Como que eu vou motivar essa galera? Como que eu vou trazer essa galera para mim? Bom, é a minha primeira empresa, né? Eu tenho 31 anos de idade, eu fundei a empresa, eu tinha 26 anos. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tive que, deixa eu entender, né? Como é que, de fato, lida com pessoas. Então, eu preciso entender. Cara, onde essa pessoa mora? Quanto tempo que ela demora para estar aqui? Bom, então isso vai ser um ponto. Aí eu entendi que a galera que morava muito longe, exemplo da minha loja, isso era para mim, a minha realidade, que de fato eu trabalhei para que a gente tivesse outro resultado. Não é interessante para a gente. Já que a gente está com 3 unidades, vamos tentar pensar em umas lojas mais próximas para essa pessoa, porque o tempo de condução dela vai ser menor. Então a gente já fez diversas mudanças, porque a qualidade de vida dela é melhor. Vai ganhar 1, 2 horas, isso é um fator muito crucial, que para a gente fez um resultado excelente. Outro, metas. A gente tem meta semanal, a gente tem uma meta mensal. A nossa meta semanal, por exemplo, que é uma coisa que é muito forte lá, se bater meta num domingo ou num sábado, tem cerveja garantida. É a nossa meta, elas adoram. Então, isso é desde o início. Bom, bateu a meta, tem um número de faturamento, ou ticket médio, ou número de pedidos, bateu, ok. Cerveja garantida, elas adoram, manda, e há uma interação entre elas. E a meta mensal, que é a avaliação e tudo. E, além disso, eu precisei criar, de certa forma, um plano de carreira. Eu falei, como que eu crio um plano de carreira dentro de um restaurante? Isso é possível, cara? Aí eu falei, não, é possível, deixa eu entender. Hoje, nós temos 3 gerentes. Das 3 gerentes, 2, de fato, já foram 3, as 2 entrou como auxiliar de cozinha. Elas entraram como auxiliar de cozinha e sempre foi falado para ela, olha, acima da auxiliar, coordenadora de cozinha. Você começa, de fato, a coordenar. E acima da coordenadora, vira gerente. Ou seja, ficou claro para ela o que ela precisa fazer. Eu preciso fazer isso aqui, X tempo, bater todas essas metas que ele está me propondo, eu consigo subir para a coordenadora e ganho mais X salário. E através da coordenadora também, eu fazendo X mais X, eu consigo me tornar gerente. Cara, depois que a gente aplicou isso, foi uma mudança cultural bizarra lá. E eu lembro que eu até conversei com um amigo também, o Tinha Pizzaria e tal, e eu falei isso pra ele, tá assim, cara, isso é muito louco, porque você motivar essa galera e criar um plano de carreira para isso é complicado. Ele tá assim, e a cozinheira? A cozinheira, a gente não consegue tornar ela gerente. Mas, o que eu fiz? De cozinheira para coordenadora. Além dela ter na carteira, né, que é uma experiência maior, o salário dela também aumenta. Então, a gente desenhou isso está no nosso manual, que é essa plano de carreira, né, que faz dentro da nossa cultura, para que, de fato, a gente mantenha esse profissional motivado. E ele vai estar claro. Todos os dias que ele chega na empresa, ele vai estar claro. Obviamente, tem aquele profissional que não quer fazer nada, ele não quer crescer. Mas o profissional que quer crescer, e ele minimamente tem uma ambição ali, ele sabe exatamente o que ele vai fazer. A mais B para chegar até o C. Pronto, cara, isso teve uma mudança assim, muito forte. O nosso turnover baixou, a gente tem profissionais lá extremamente, assim, altamente dedicados. A gente bate números com 2 pessoas, com 3 pessoas na operação, que assim, dificilmente alguns restaurantes bater, assim, sem modéstia mesmo, com toda a humildade do mundo dizendo isso, mas isso é time, assim, a gente realmente conseguiu desenvolver isso de uma forma muito maneira. Mas CMO abaixo, né, para quem não sabe, CMO, custo de mão de obra baixo, ele tem a ver com pessoas habilitadas e processos bem desenvolvidos, né? Porque também não adianta você achar, beleza, eu vou abaixar meu CMO só diminuindo a quantidade de pessoas. Cara, se tiver um monte de processos na sua cozinha, você não vai conseguir diminuir, né? Exatamente. E eu acredito que isso permite você reter talentos, reter pessoas boas e controlar a redução do turnover, né? Que eu vejo muito no food, principalmente na parte de delivery, que um dos principais ofensores é o turnover, e o cara tá sempre, cara, porque o tendo ambiente, que colocar... né? A cozinha já é quente, ainda mais a cozinha de delivery, a cozinha quente, e ainda por cima... Trabalha à noite também, no teu caso não, no é meu caso de não, dia. mas ainda assim, é um domingo, é um feriado. Eu vejo muito restaurante não tendo lucro porque ele tá sempre demitindo alguém. Sim. Então, cara, o meu negócio não funciona, o meu negócio não dá lucro. Mas, cara, você tem todo mês uma demissão, então você tá sempre tendo que, né, desembolsar um dinheiro Você já não de demissão. Você já não provisiona. Já não provisiona. E aí, posteriormente, e ainda por você cima, ainda demite muito. Então, tem que buscar outra pessoa para treinar. Então, assim, isso é algo interessante, porque uma pessoa que está começando agora um negócio, digamos que, cara, muito legal, feijoada no balde, foi no Shark Tank, vou começar a minha própria loja de feijoada. O cara vai encontrar
problema para conseguir desenvolver um bom produto, né? Porque ele vai ter que testar, ele vai ter que, enfim, aprimorar. Vai ter que conseguir bons fornecedores que consigam manter um CMV competitivo. Então, isso você já entrega para ele. Pronto. Ele vai ter que desenvolver uma equipe, né, para treinar para criar esse produto que ele desenvolveu. Então, ou seja, ele vai ter que desenvolver processos e vai ter que ver uma equipe já profissional em fazer feijoada. O teu modelo de negócio faz com que você tenha uma pessoa que vai começar como auxiliar, sem experiência nenhuma, e ele já vai conseguir construir uma boa feijoada. E ainda por cima, você coloca esse profissional que tem um salário mínimo num plano de carreira para ele se desenvolver, reduzindo o risco de demissão, reduzindo o turnover e fazendo com que o seu franqueado ele já comece com uma empresa escalonada para crescer. Ou seja, vou contratar um auxiliar, ele vai chegar à gerência, depois com o crescimento do faturamento, eu vou contratar outros auxiliares e assim esse negócio ele vai crescendo. Isso é o que eu acredito de potencial de uma franquia. Por quê? O empreendedor que quer começar um negócio e ter resultado e pega isso tudo já organizado, ele consegue dar energia ao que realmente importa, que é gestão de pessoas, gestão financeira e liderança de time, né? E hoje, o que o Shark Tank impulsionou isso tudo que você está construindo? Porque a gente sabe que abriu portas e visibilidade para o seu modelo de negócio, mas como que foi essa jornada para chegar lá? Legal. Bom, cara, o Shark Tank sempre foi um sonho, né? Eu lembro que na época de faculdade, eu sou formado em administração, assim, a gente então vivia falando de business, assim, nos corredores, né? Sonhava. Todo mundo ali estagiário, eu trabalhava com os pais, então a gente era muito fã do programa. E a gente sempre comentava, cara, olha que legal, saiu, olha esse episódio, que maneira, enfim. Então a gente sempre tinha isso. E sempre um sonho, né? E quando, de fato, a feijoada nasceu, ela começou a ganhar forma, eu entendi que, tipo, pô, cara, a gente tem um negócio aqui. Realmente a gente desenvolveu bons processos, a gente tem uma marca, a gente tem um diferencial. Legal. Em 23, eu me inscrevi, só que a gente ainda estava pequeno, a nossa marca, né, no INPI ela não tinha saído, então a gente acabou não indo para frente. E em 25, eu falei, cara, acho que vou me inscrever de novo, né? Acho que a gente está bem mais preparado. Aí eu já estava com 4 lojas, um faturamento já mais robusto, acima de 3 milhões. Eu falei, cara, eu vou me inscrever de novo. E quando eu fui, deu tudo certo, a gente foi indo de etapas em etapas e deu super certo até de fato chegar lá. Cara, é uma experiência incrível. Eu falo como empreendedor, né? Assim, como empresário, acho que talvez tenha sido a minha melhor experiência até então. Há uma visibilidade muito forte, tanto para esse modelo, né? Esse novo momento da empresa que de fato é a expansão, mas para a venda mesmo, para o consumidor final, cara. A gente ganhou muitos seguidores, clientes que estão indo na porta, querendo falar comigo muitas vezes, não sei nem o que é isso. O cara chega lá e fala assim, tá, o Yuri tá aí. Não, o Yuri não tá em outra loja. Eu acabei de ver o programa, cara, vim aqui por causa disso. E já atendi cliente na porta, o cara fala assim, pô, vi você, vim aqui. E a pergunta que não quer calar, você já foi reconhecido na rua? Pois é, eu fui na loja, na rua ainda não, cara, mas na loja eu já. Aí o cara, sou muito fã do programa, você mandou super bem, pintou novas parcerias, assim, a gente vai soltar uma collab agora, assim, essa semana. A gente vai soltar uma collab, mas cliente meu, e eu achei curioso que ele pediu a foto. Eu falei assim, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Enfim, então é uma visibilidade muito forte, né, cara? Foi uma experiência incrível. Tivemos a intenção de investimento do Caíto, tá acontecendo uma diligência, enfim. Mas a experiência por si só, cara, foi incrível. E a visibilidade que traz para o Yuri, né, empresário, e para a marca Feijoada no Balde é nacional. Então, é uma promoção de marca, tipo... Acho que talvez não tenha outra oportunidade no Brasil tamanho Shark Tank. Então, assim, foi muito legal, cara. Foi uma baita experiência. E eu vejo que, assim, o empreendedor, para chegar lá, ele tem que entender sobre modelo de negócio e não só de produto. É isso, com certeza. A gente, eu acredito que quem está assistindo e é empreendedor e tem um negócio, sonha em chegar num programa como Shark Tank, sendo que para você chegar lá, você tem que parar de pensar um pouco no produto e começar a pensar no modelo de negócio. E como que foi essa apresentação do seu modelo de negócio? Como é que foi essa estruturação para você chegar lá, mostrar
números, como que iria funcionar? Me conta um pouquinho sobre esse desenvolvimento. Legal, cara. Bom, você falou um fator muito importante. Tem empreendedor que ele é apaixonado pelo produto. Ele não é apaixonado pelo negócio ou pela solução. O cara ama o produto dele. Inclusive, eu vi alguns episódios lá que eu falava, caralho, o cara só falava do produto, assim. Basicamente, ele evidenciava o produto e colocava no pedestal. E no final, sempre vai ser um modelo de negócio, principalmente você de frente para o investidor. Então, o que eu precisei, eu falei, cara, eu tenho um modelo de negócio aqui, de fato, que seja atrativo para eles, além do meu diferencial. Bom, a gente já tinha feito o estudo de franqueabilidade, tinha feito um business plan, tudo isso. A gente já tinha uma franquia testada, validada. Como eu falei, no 4º mês ela deu break-even. Eu falei isso lá no programa, enfim. Então, para isso, eu falei, cara, deixa eu entender, além de eu trazer esses números, né, de eu ter esses números e ter esse modelo de negócio, eu preciso saber como que eu vou falar da melhor forma para que, de fato, isso seja convincente e claro. Bom, quando você está lá, é 50 minutos que você fica dentro do tanque, né? Mas é 10, 12 minutos ali que sai, de fato, o episódio. É porrada atrás de porrada, assim. Independente, eles querem que você te contradiza, assim. E eu fui muito elogiada. Acabou que, tipo assim, a Monique Evelyn, ela me elogia bastante, pelos números estar muito na ponta da língua ali. A Luísa Trajano também elogia, acabou que não vai pro programa, fiquei chateado com isso, porque ela me elogiou, eu sou mega fã dela. Então eu fui com os números na ponta mesmo. Olha, isso, a gente quer fazer isso e isso. Porém, não necessariamente a gente vai conseguir agradar todos os tubarões também, né? E a gente foi questionado dentro do nosso modelo de negócio. Porém, eu acredito que, de fato, nós somos preparados, né? Eu fui, minha irmã também estava lá, ela me ajudou em toda a parte, né? Interna, vamos dizer. Nós somos preparados, conseguiu, de fato, passar a mensagem e mostrar o nosso modelo de negócio, que acho que foi o mais interessante. Então, a missão, acho que, de fato, foi cumprida, cara. Mas a preparação, assim, ela realmente é muito necessária. E é muito importante essa definição, porque você entende aonde você quer seguir, né? Você entende que, cara, hoje os investimentos que você faz é em franqueadora, é em dar suporte ao franqueado. Porque às vezes a pessoa acha, não, quero ser uma franquia. Para quê? Para expandir, para crescer, para ganhar muito dinheiro. E quando a gente conversa com você, não, você está preocupado em desenvolver um sistema que seja fácil para o franqueado, desenvolver um produto que não tenha estresse, enfim, dar suporte de contratação. Então, a gente vê que você realmente está desenvolvendo e investindo em uma franqueadora para que o franqueado tenha resultado. E esse modelo de negócio, para mim, vale muito mais do que os números. Sim. Por quê? Você, como franqueador, você está realmente na predisposição de fazer o franqueado ganhar dinheiro. E, Danilo, é legal porque você falou sobre franquia, né? Ele está focado na parte de franquia. E aí as pessoas vão falar, ué, mas não é assim? Não, tem empreendedores que têm um baita negócio e aí, basicamente, eles abrem o viés do tipo, tá, eu tenho franquia, mas se não estiver dando certo, eu vou atacar no B2B. Se não estiver dando certo, eu vou atacar no evento. Se não estiver dando certo, eu vou para o e-commerce. E aí o cara acaba ele pensa na estratégia omnichannel, digamos assim, de abrir outros canais de venda, só que ele não estruturou nenhum ainda. Então, assim, eu vejo aí, né? Então, vamos estruturar vamos aprofundar e aí, posteriormente, vão surgir oportunidades, e aí você vai falar, opa, agora tem dinheiro na mesa aqui. Eu tenho uma produção que está ociosa, e aí eu posso começar a pensar em outras formas, né? Isso foi algo que foi muito questionado, né, no programa, né? Eu acho que foi um ponto que levantaram muito essa bandeira. Mas realmente é uma franquia e tal. E quando a gente olha para a sua movimentação, né, e a sua estruturação, eu vejo que você tem um propósito muito além do que a feijoada. É realmente trazer pessoas a empreender, trazer pessoas a ganhar dinheiro do que você está construindo. Eu conversando com você e estando mais próximo, eu percebo que, cara, o seu foco sempre o franqueado vai ganhar dinheiro, o franqueado vai ter resultado. E foi um questionamento né, lá. O que você está trazendo? Eu acho que seria interessante mostrar para as pessoas tudo que você está desenvolvendo para que o propósito da feijoada no balde, no modelo de franquia, dê resultado. Legal, cara. Bom, eu falei isso anteriormente, sempre vai ser, velho, de fato, assim, isso é uma verdade absoluta dentro de mim. Sempre vai ser pessoas servindo outras pessoas, né? Então, eu gosto muito de gente, eu gosto de estar perto de pessoas, meu ciclo social ele é muito grande, eu estou sempre rodeado de pessoas. Então, assim, de fato, eu gosto de gente.
Tanto que eu falei também que eu gosto muito de cuidar de pessoas quando eu falo isso. O nosso turnover é muito baixo, porque eu desenhei processo. Enfim, então é muito além. Claro que a gente quer dinheiro, mas é muito além de dinheiro mesmo. É sonhos que a gente está falando, é propósito real, assim. A feijoada no balde, ela é minha vida. Então, no final, a gente não quer colocar qualquer pessoa para dentro para ganhar dinheiro a qualquer custo. Acho que, de fato, isso não é o objetivo, cara. Bom, o que a gente está fazendo, né? Internamente para que, de fato, a gente consiga ter esse resultado lá na frente quando novos franqueados chegarem. Diversas coisas. Um dos pontos, como a gente fez nessa remodelagem, agora não temos cobranças do royalties sobre faturamento, então, independente que o cara faturar 10, 20, 30, ou 150 ou 200 mil, ele vai pagar R$800. A gente não vai ter uma taxa de renovação de contrato, por exemplo. Tem muita franquia que cobra uma nova taxa de franquia, ou 50% do valor. Nós não iremos, a gente vai zerar esse valor também. E isso é importante dizer para a audiência também, que eu estou tirando do meu bolso, da franqueadora, para colocar no bolso do franqueado. E isso regaça, por exemplo, o nosso fluxo de caixa, assim, isso atrapalha o nosso fluxo de caixa. A gente tem, porque para atender o franqueado, a gente tem que investir. Se eu tenho uma franquia hoje, é uma estrutura. Se eu tenho 10, é outra estrutura. Se para eu ter 50, eu vou ter que investir numa outra estrutura, como câmera free, tudo. E, consequentemente, quando eu coloco esse dinheiro na mão do franqueado, eu vou ter que ir para o mercado. E o dinheiro não aceita desaforo, ele tem um custo, né? Então, eu boto isso no bolso dele, porque no final ele tem que ganhar dinheiro. A gente também tem, mas ele está acreditando na nossa marca, ele é que está acreditando nos processos, e ele tem dedicação, esse cara tem que ganhar dinheiro na ponta. Então, isso a gente já reestruturou, está claro para ele hoje, dentro do nosso modelo de negócio. A gente tem no delivery, né, para quem é do delivery, a gente tem um número, um indicador muito importante que chama CPE, que é o custo por entrega. E é um custo muito alto, né, dentro do delivery. Cada entrega ela vai ter um custo. Então, você vai ter um custo de uma entrega de 12, de 13, de 14. Tratando-se de marketplace, porque de marketplace, full service, não vou entrar muito nisso, mas basicamente o CPE. Cada entrega vai ter um custo. Então, cara, esse ano, eu vou te falar que 6 meses ou 7 meses desse ano, eu posso falar que foi dedicado a realmente reduzir esse CPE. Tanto para a gente botar mais dinheiro no bolso, que era onde o dinheiro estava, tanto para o franqueado. Bom, o que nós fizemos? A gente contratou um sistema incrível e tal, que deu um suporte para nós, sim, impecável, e eu consegui reduzir o CPE de 12 para R$9. Cara, foi uma coisa assim assustadora. A gente viu e falou, caralho, o dinheiro está aqui. E a gente entendeu. Consegui automação, consegui rapidez melhor nas entregas, consegui centralizar, ter o poder disso nas mãos e ter um excelente relacionamento com esse sistema que vai ajudar a gente também no crescimento, que é uma das formas de monetizar, que é o rebate. Então, assim, todos esses, né, todas essas melhorias, como eu falei, tirar o royalties, percentual sobre faturamento, o CPE... Então, tudo isso que eu trouxe, a gente está trazendo, né, para a franqueadora, para que lá na ponta o franqueado ele tenha, vamos dizer, menos trabalho, sim, consequentemente menos estresse, não que ele não vá trabalhar, mas ele vai ter menos trabalho, menos estresse, para que no final ele ganhe mais. É o que a gente quer. A Feijoada no Balde, franqueadora, a franchise, ela nasce com esse propósito, entendeu? E a gente não vai parar, né? Temos sistema que, de fato, ele consiga entrar lá dentro do sistema, consegue entender tudo, vídeos educativos que mostram a base, tudo, toda a nossa operação, os processos, o marketing, né, que a gente vai fomentar ele, o que ele tem que postar, o que não tem. Quando ele chegar até a gente, ele tem que entender que é o seguinte, a gente está pronto e nós iremos dar uma baita de um suporte para ele, que o objetivo dele é executar todos os processos que de fato a gente já desenhou para que ele consiga ter dinheiro no final. Maneiro. E qual é a visão de futuro do Feijoada no Balde? O que hoje você está vendo com o ano de 2026 iniciando? Né? Quais são as oportunidades e aonde que você quer chegar com a sua empresa? Legal, cara. Eu gosto de falar que dentro do mercado, inclusive eu falei isso no tank também, mas foi cortado. Dentro do mercado, assim, de food ou não food, sempre vai ter um líder, né? A gente tem líder de comida japonesa, vamos falar do nosso mercado, food. Você tem líder de hambúrguer, você tem líder de pizza, e às vezes você tem líder até de comida brasileira. Tratando-se de pode ser um mercado pequeno, mas acho que hoje não é tão mais pequeno, até porque a gente provou isso numa cidade bem menor, por exemplo, que Rio de Janeiro, São Paulo. A gente tem um número de pedidos hoje acima de 50 mil pedidos mês, com um ticket médio legal, 80, 85, dependendo até R$90. O objetivo de fato é ser a maior marca de feijoada do país.
Então, todo mundo tem referência. Açaí, a gente tem referência. Japonês, a gente tem referência. Pizza, a gente tem referência. Então, nós iremos ser... A gente quer não, a gente vai... É um objetivo. Não importa o tempo que isso vai me tomar. Mas nós seremos a maior marca de feijoada do país. Seja através do delivery, que hoje é o nosso canal. Existe um estudo para a gente poder fazer um híbrido, né? Um restaurante físico, junto com o delivery, mas isso ainda está sendo estudado, não está concretizado, a gente nem nunca validou, mas essa possibilidade. Então, o objetivo, de fato, é ser a maior marca de feijoada do país, através do segmento de franchise. Então, a gente quer trazer bons franqueados, colocar dentro da nossa base, para que a gente consiga crescer juntos, colocando a maior marca de referência. Se pensar em feijoada no Brasil, vai ter que pensar feijoada no balde. Esse é o ponto, esse é o nosso objetivo, que é o que a gente quer. Maneiro. Eu acho que isso é importante e abre a oportunidade de pessoas a querer estar nesse crescimento. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, cara, pô, você tem 4 lojas, né? Hoje tem Sim, quatro lojas, né? Você tem 4 lojas, mas, cara, você já tem a visão de longo prazo. Sim. Ou seja, a pessoa que entrar agora vai estar junto da maior marca de feijoada do Brasil nos próximos anos. Então, abre uma grande oportunidade para investidores que querem ter contato com você, querem fazer parte desse desenvolvimento. Você já está pronto e é isso que a gente sempre traz para os nossos clientes, né, Arthur? É exatamente o que a gente traz, né? O início de uma franquia tem muitos desafios, mas muitas vezes é uma oportunidade para quem quer um cuidado, uma parceria, né? Realmente um acompanhamento mais próximo, né? E eu queria te perguntar sobre os locais, né? Hoje você está em processo de expansão de franquia, correto? Sim. Eu queria entender hoje quais são os locais, tipo assim, Yuri, qual é o tipo de cidade, perfil, quantidade de habitantes que, na sua visão, encaixariam a feijoada no balde? Legal, legal. Bom, para abrir uma feijoada é fácil. Vamos lá. O que a gente exige, né? 70 quadrados uma loja mínimo ali, porque para estruturar tudo, então é muito fácil, né? Achar uma loja de 70 metros quadrados. Uma cidade que tenha no mínimo 200 mil habitantes, abaixo disso é bem difícil, né? A gente conseguir uma validação em performance também, porque vai ser muito limitado. Acima de 200 mil. E... Qual outra pergunta? Desculpa. Basicamente, qual o tipo de cidade ali? E é isso. E nesse primeiro momento, a gente tá crescendo... A gente quer crescer, cara, em espiral, sabe? A gente está em Minas, o centro de distribuição vai ser lá. Então, a gente quer crescer em espiral. O primeiro ponto é a região sudeste. Então, a gente está muito focado em Rio, São Paulo. A gente sonha muito em São Paulo, porque a gente tem um diferencial competitivo muito grande, uma entrega muito legal, que a gente entendeu que tem oportunidade lá. Aqui no Rio de Janeiro também. Depois a gente vai pensando, né? Sul do país, Nordeste, Norte, mas o objetivo nesse primeiro momento é crescer na região Sudeste. Então, região Sudeste primeiro, acima de 200 mil. O delivery, né, ele é feito por raio, então ele tem um limite, né? Por exemplo, se pegar uma McDonald's ou qualquer outra coisa do food, que é um restaurante físico ali, e não faz delivery, vamos dizer, você pode abrir centenas de restaurantes ali dentro daquela cidade. O food não, então a gente está falando de um raio, cada franquia vai ter um raio até de 10 quilômetros. Que apesar de fazer 4, 5, 6, ele vai ter um raio até de 10 quilômetros. Então, mas tratando-se de Rio de Janeiro, o estudo viabiliza aqui mais de 12 lojas, entendeu? Então, assim, tem um caminho muito grande para a gente. Mas, basicamente, é isso aí. Cara. Eu acho que abre uma grande oportunidade também para cidades menores, cidades de interior. Você mesmo viu a repercussão da audiência do Shark Tank, das pessoas irem lá até a sua loja. Eu acho que essa visibilidade do programa abre muitas oportunidades para quem está no interior, então de entrar com uma marca forte, com um processo facilitado, né, e fazer com que você tenha um payback talvez até mais acelerado do que os grandes centros urbanos, né, que já tem um trabalho mais de competição, isso para o público. Então, eu acredito que quem está assistindo e tem interesse de investir nesse segmento, se você olhar cidades menores, interior, vai despontar bastante. Né? E é isso, né, Arthur? Para concluir, o que você gostaria de trazer para a mesa, para as pessoas que estão assistindo? Eu acredito o seguinte, né, que o franchise é uma excelente ferramenta de crescimento e o nosso objetivo aqui é dar um pouco de voz, né, para grandes empreendedores que passam grande parte do tempo não na frente de câmera, não em palco, né,
mas realmente ali no dia a dia. E se você quer conhecer a Feijoada no Balde, né, a gente vai até colocar o link deles aqui, né, do site, para vocês conhecerem. Enfim, quem sabe você pode ser um novo franqueado da Feijoada no Balde. E o objetivo é esse, conhecer histórias de sucesso, histórias de inspiração. E a gente está aqui realmente para colocar empreendedores, né, em evidência e principalmente fomentar o franchise no Brasil, né, Danilo? E pode ser você o próximo franqueador de sucesso. Yuri, para finalizar, deixe suas redes sociais e uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, cara, primeiramente agradecer de fato assim, a oportunidade de vocês terem me chamado aqui. Vou deixar minhas redes sociais, Yuri Souzas, essa no final, meu pessoal, e a Feijoada no Balde, que é nu com 2 U. É Feijoada no Balde, porque é uma expressão mineira, nu, né? E uma mensagem final que eu posso dizer é o seguinte, cara, se você sonha em empreender, não vá por status ou simplesmente pelo sonho de ser empresário. Vá porque você ama por um propósito claro e único, porque trabalho você vai ter. Então você tem que gostar, principalmente tratando-se de food, assim, você tem que gostar daquilo, se dedicar para que o resultado venha. Para mim é uma matemática. Isso aí. É isso. Yuri, obrigado aí pela sua presença. Eu acho que essa nossa união, ela vai trazer muitas coisas boas. Você é um empreendedor que eu vejo que consegue agregar muito para quem está vindo, para quem está desenvolvendo. Eu acredito que empreender é abrir caminho para quem vem depois. Então, acho que a Feijoada no Balde já e vai se tornar uma grande marca do food service brasileiro, principalmente no franchise. Eu acho que a sua participação no programa só evidencia todos os anos que você vem construindo, e parabéns aí por você ser voz do empreendedorismo brasileiro. E acredito que, cara, vão vir muitas lojas aí, porque você é um franqueador que tem energia. E eu acho que o franqueado, ele precisa disso. O franqueado, ele precisa estar junto com quem tem energia, quem faz acontecer, quem vai resolver os BOs por ele. E você é essa pessoa. Então, vai ser... É um prazer poder acompanhar o crescimento da Feijoada no Balde. E muitas das outras histórias que a gente contou aqui no Pode Ser Eu estão aqui, tem vários vídeos aqui que você pode acompanhar, várias histórias de franqueadores de vários segmentos, não só do food. Então, compartilha também com pessoas que você conhece, que querem realmente empreender e acompanha a gente lá, né, Danilo, no YouTube. O principal é possível você ser um franqueador. A gente tem mais de 100 entrevistas aqui mostrando que é possível você chegar lá, é possível você desenvolver. E eu acho importante você entrar aqui na nossa descrição. Nós temos uma comunidade do franchise. Lá a gente tem mais de 150 franqueadores do Brasil inteiro. Nós fazemos reuniões de 15 em 15 dias, sempre trazendo informação, tendo muita troca. Então, o grupo é gratuito. Você vai clicar aqui no link, a nossa equipe vai te conhecer, vai conhecer a sua empresa e vai te aceitar nessa comunidade. O Yuri faz parte lá. Falar nisso, tem que marcar o nosso encontro. Vamos marcar já para o próximo ano. Bora. E, gente, é isso. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.